Fala galera, meu nome é Daniel Candioto, eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre Python e hoje a gente vai falar sobre o Pandas, só que dentro do PyCharm. É muito comum que você veja a gente usando isso dentro do Jupyter Notebooks, mas o que faz sentido, né? Porque o Jupyter Notebooks para análise de dados é um dos mais comuns, mas às vezes você quer fazer alguma coisa, algum sistema maior ou então algum programa maior que está sendo feito dentro do PyCharm. E aí a gente precisa do Pandas e às vezes a gente fica na dúvida de como fazer isso funcionar, tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês isso. Se você não sabe o que é Pandas, ou você não sabe o que é Jupyter, ou você não sabe o que é PyCharm, eu vou deixar embaixo na descrição um vídeo de o que é Pandas, um vídeo sobre como instalar o Anaconda e, consequentemente, o Jupyter, e como instalar o PyCharm, tá? Para você poder se basear nisso, para você entender um pouquinho melhor. E além disso, se você está procurando sobre Pandas, provavelmente você está querendo fazer análise de dados. Eu vou deixar aí embaixo um mini curso sobre análise de dados no Python, tá? Lembrando que Python é a melhor ferramenta, ou a maior ferramenta para análise de dados hoje em dia no mercado. E é isso. Então, antes de a gente começar, eu só queria pedir para você deixar o curtir, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo também que está querendo fazer análise de dados, ou então que falou do Pandas e falou do PyCharm e assim vai. Eu queria que você pudesse compartilhar isso. Pra gente é legal, porque o canal cresce, a gente gera conteúdo para vocês aí toda semana, e também deixa o seu comentário para ver se esse vídeo foi útil para você, se era algo que você estava querendo saber, se era algo que você já sabia, se era algo que não fez sentido nenhum para você, enfim, o que você quer saber, bota lá no comentário também, que isso ajuda a gente bastante para a gente poder continuar produzindo conteúdo e conteúdo de qualidade para você, beleza? Vamos lá pro vídeo. Beleza, aqui a minha ideia não é trabalhar com uma base de dados muito complexa, tá? Então eu fiz uma tabelinha aqui no Excel e uma tabelinha aqui no modelo CSV, só para a gente, enfim, a gente conseguir ter puxar duas informações diferentes lá no Pandas e a gente conseguir entender como fazer esse setup, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou aqui, ó, e vou abrir o Anaconda Prompt. Aí você vai falar, Daniel, mas você acabou de falar que vai fazer o PyCharm, você está abrindo o Anaconda, qual o sentido disso? Então, o Anaconda, além de funcionar para você fazer, por exemplo, abrir lá o Jupyter e assim vai, o Anaconda ele acaba sendo um grande gerenciador de pacotes aqui, então você consegue fazer outras coisas com ele via Anaconda. Então, por exemplo, se eu poderia usar o prompt de comando direto? Poderia usar o PowerShell? Poderia. Eu vou usar o Anaconda, que eu acho mais simples, mais fácil, eu acho que já me acostumei mais com ele, então, mas só explicando para vocês que dá para fazer. E aí eu vou usar o Anaconda aqui, e dentro do Anaconda eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar acessar minha área de trabalho para criar uma pastinha para criar um ambiente virtual. Daniel, mas para que você vai criar um ambiente virtual? Lá no PyCharm também dá para você criar um ambiente virtual. Por quê? Porque é muito comum, como eu disse, da gente, quando for fazer um sistema, tipo num Django, Scrape, ou então você vai fazer, seja lá o que for, Flask, seja o que for, é comum que você, um executável, é comum que você crie um ambiente virtual dedicado para aquele sisteminha que você está criando, para aquele programa que você está criando. Então, saber fazer isso é uma etapa importante. E aí a gente vai aproveitar, vou explicar para vocês como é que faz esse ambiente virtual, para depois a gente, já com ele criado, escolher ele lá no meu PyCharm, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar chegar na pasta onde eu quero criar a pasta que vai conter o meu ambiente virtual, tá? E aqui, ó, por padrão, ele entra nesse users.dne, que seria o meu usuário, e aqui eu quero navegar até chegar à minha área de trabalho. Como é que eu navego aqui no prompt de comando? Se eu botar cd, eu vou conseguir entrar numa pasta, eu vou poder mudar de pasta. Então, nesse caso, eu estou na pasta .dne e eu queria entrar numa outra pasta. Só que para eu saber as pastas que eu quero entrar, eu vou usar esse dir aqui, ó. Dir, ele me dá todas as pastas que eu tenho dentro dessa pasta usuário .dne. Então eu sei que meu área de trabalho, que é onde eu quero criar, está aqui no meu OneDrive. Então eu vou botar cd, boto só on e dou tab, que aí ele vai me dar todas as opções que começam com on, tá vendo? Então OneDrive, e vou botar aqui OK. OneDrive. Depois eu vou botar, ó, posso botar um dir novamente, tá vendo aqui, cofre, área de trabalho. Então eu vou botar cd, área de trabalho. Beleza. Criei minha área, entrei na minha área de trabalho. E um ponto, se por acaso você está no Linux, ou então por acaso você está no Mac, esse comando vai mudar um pouquinho. Então, minha sugestão, bota lá no Google, comandos, prompts de comando, alguma coisa assim que você vai conseguir achar. Então, por exemplo, você vai ver ls e tal. Então, provavelmente você vai achar um depara de como você consegue navegar aqui
lá para um seu outro sistema operacional. Se por acaso você quiser voltar para uma pasta, até o pessoal que está no Windows, que é o mais comum, ó, CD, 2 pontinhos, você sobe. Então eu voltei para a pasta de cima. CD, área de trabalho, eu volto para a área de trabalho. Beleza. Dentro da área de trabalho, eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de Pandas PyCharm. Só para a gente saber o que é uma pasta específica para esse vídeo. E aí, criado ela, eu vou dar CD, Pandas PyCharm e vou entrar dentro da pasta. Então agora eu estou dentro da área de trabalho, pasta Pandas PyCharm. Beleza. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar o ambiente virtual. E para isso eu vou usar esse conda create -n e vou dar um nome para esse meu ambiente virtual. Por exemplo, Pandas Tutorial. E vou criar que o Python 3.6 é que está instalado dentro dele. Daniel, eu queria usar o 3.7, 3.8, 3.9. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só sempre tenha atenção qual é o Python que você vai escolher, porque dependendo do que você for fazer lá dentro, aqui eu vou fazer só o setup do Pandas dentro do PyCharm. Então, no fundo, eu não vou fazer nenhum programa aqui dentro. Mas toma cuidado com o que você for fazer. Então, por exemplo, você vai fazer com ArcGIS. O ArcGIS tem algumas limitações de atualização de pacote. Então, fica atento qual é o Python que você tem que usar. Normalmente, a documentação dá uma referência, tipo, a partir do 3.6 você pode usar qual você quiser, ou então, no máximo, até 3.6. Normalmente, na documentação tem alguma coisa do tipo, então dá uma estudada antes qual é o Python que você vai precisar. Nesse caso, eu vou botar 3.6 aqui, mas poderia ser 3.7, 3.8, tanto faz. E vou botar o Python 3.6, vou dar Enter, e ele vai criar esse meu ambiente virtual. Beleza, ó, aqui ele está falando, eu vou instalar esses pacotes. Quer seguir? Esse Y significa sim, de yes, e N significa não, não, de no, né? Então, Y, beleza. Então ele criou meu ambiente virtual, ó, ele me dá uma dica. Se você quiser ativar esse ambiente virtual, você vai usar esse conda activate pandas tutorial. Se por acaso você quiser desativar esse ambiente virtual, você vai botar condas desativar ambiente virtual. E aí o que você vai ter que ter atenção aqui, ó, nesse basezinho. Por enquanto eu estou como se fosse no ambiente do Anaconda. Quando eu usar esse conda activate aqui, quando eu usar esse cara, isso aqui vai mudar. Então vai ficar entre parênteses pandas tutorial. Então eu vou fazer, ó, conda activate pandas tutorial. Ó, mudou. Então agora eu estou dentro do Pandas Tutorial, que é esse ambiente virtual. O que é importante você saber desse ambiente virtual? Ele funciona como se fosse uma espécie de, eu gosto de falar que é uma outra dimensão. Então ao invés de você estar com tudo que é instalado no seu usuário, do seu computador e tal, ele está fazendo um ambiente novo, uma dimensão nova, onde essa dimensão nova você vai criar as regras. O que são as regras? São os pacotes que estão instalados, ou versão do Python. Então é muito comum a gente criar esse ambiente virtual, porque no meu usuário geral eu estou com Python 3.9, mas aqui dentro desse ambiente virtual eu botei 3.6. Então eu criei uma outra dimensão, as regras são diferentes, os pacotes que estão instalados são diferentes, assim vai. Então aqui, ó, vou criar, se eu der um pip freeze, por exemplo, o que é esse pip freeze? É para ver o que tem dentro desse ambiente virtual, ó, só tem esses dois pacotezinhos aqui instalados. E agora, feito isso, eu vou fazer o seguinte. O que eu quero fazer agora é criar um projeto lá no meu PyCharm. Então eu venho aqui, ó, procuro PyCharm. Eu estou usando esse Community Edition, que é a versão gratuita. Beleza, PyCharm aberto. Vou criar um novo projeto aqui. Se por acaso a sua pasta for um pouquinho diferente que essa, pode ser que entre direto dentro de um projeto, assim vai. É só você procurar sobre novo projeto e criar um novo projeto, tudo bem? Ou vai estar aqui em cima no canto, você vai botar File, novo projeto. Então se for a primeira vez que você está usando PyCharm, é só você clicar em novo projeto aqui. Eu vou clicar em esse novo projeto, e esse novo projeto ele vai perguntar uma pasta, ele vai tentar criar uma pasta para esse novo projeto. Só que eu já criei uma pasta, minha área de trabalho, esse Pandas PyCharm. Peguei esse Pandas PyCharm, selecionei, ele vai perguntar qual é o interpretador que eu quero colocar. Esse interpretador é o ambiente, o Python que eu vou usar. Então nesse caso, ó, eu vou dizer para ele que eu já configurei um interpretador, que eu já configurei esse ambiente virtual, que é o que a gente acabou de fazer. Então, se por acaso ele não aparecer aqui, tá? Você vai botar em 3 pontinhos, conda environment, que foi o que a gente criou, vai esperar ele carregar e vai ver se por acaso ele aparece para mim, ó, Pandas Tutorial. Então, Pandas Tutorial é o cara
que eu criei. Então vou escolher esse pandas tutorial, vou dar OK. Tudo dando certo aqui, ele vai dar um create para mim. Venho aqui no create, ele vai carregar, vai criar um projeto para mim. Beleza. E aí, ó, se eu vier aqui no meu terminal, vocês vão ver que ele já vai... A gente vai ver a mesma coisa que a gente estava vendo lá no Anaconda Prompt. Ó. Cadê o Anaconda Prompt? Mesma coisa, ó, pandas tutorial, blá blá blá. Então, ó, se a gente olhar aqui nessa parte do terminal, a gente vai ver que é a mesma coisa que a gente tinha aqui no Anaconda Prompt, ó. Só para não ficar dando Alt Tab toda hora, eu vou começar a usar por aqui. Mas essencialmente é a mesma coisa, tá? Ao invés de ficar usando esse Anaconda Prompt, eu vou usar ele aqui dentro. Vamos lá. O que acontece aqui, né? Eu vou ter que instalar esse meu pandas, eu vou ter que instalar alguns outros pacotes auxiliares aqui para a gente fazer funcionar. Se eu for aqui, ó, em File e for em Settings, vocês vão ver que tem aqui, ó, o nosso projeto, Project Pandas PyCharm. Esse projeto, ó, quando você clica aqui, você vai ver Python Interpreter e você vai ter os pacotes possíveis. Vocês vão ver que, ó, foi aquilo que apareceu para mim lá na hora da criação do ambiente virtual que ele ia aparecer. Se eu clicar nesse maisinho aqui, vai ter uma lista de pacotes que eu poderia instalar também. Então ele dá essa lista de pacotes para mim. Um deles vai ser o pandas. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, pandas. Poderia botar, ó, NumPy e instalar por aqui. É uma forma de fazer, tá? Outra forma de fazer, que eu acho mais intuitiva e é o mais comum que a gente está fazendo, é fazer essa instalação aqui direto pelo prompt de comando, tá? Aqui pelo terminal. Mas você também pode usar aquele campo que eu te mostrei. Então o que eu vou fazer? Para eu usar o pandas, eu preciso do NumPy, porque o pandas, nas engrenagens dele, no jeito que ele foi feito, ele usa o NumPy para fazer o que ele faz, tá? Então o pandas sozinho, ele não vai funcionar. Eu preciso trazer o NumPy também. Então eu vou fazer, ó, pip install NumPy. Ele vai carregar o NumPy. E eu vou botar também aqui, ó, pip install pandas. Vou instalar o pandas. Aí já é uma diferença, né? Se você está no Jupyter, você não precisa desse pip install pandas. Essa já é a primeira diferença que a gente tem. Se antes da instalação eu tivesse tentado fazer um código ali qualquer, botando, import o pandas, você vai ver que o pandas não está instalado, tá? Então esse é o motivo da gente ter que fazer essa parte anterior. Então, como o Anaconda ele já vem por default, você não precisa instalar. Aqui a gente precisa instalar tanto o NumPy quanto o pandas. Beleza. Criei aqui instalei o meu pandas e instalei o meu NumPy. Vamos fazer um programinha aqui bem simples, né? Umas linhas de código bem simples. Eu também vou fazer outra coisa, que eu vou pegar esses dois arquivos aqui, ó, arquivo e arquivo, vou jogar lá no meu PyCharm. Beleza. Então agora tem o pandas instalado, tem o NumPy instalado. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, esses dois arquivos, CSV e arquivo XLX, que eu falei que as tabelinhas fáceis que a gente criou, só para a gente poder testar, e vou botar aqui, ó, no pandas PyCharm, que foi a pasta que a gente criou. Vou jogá-la aqui para dentro. Então agora eu tenho esses dois arquivos aqui dentro. Daniel, mas pode ficar fora? Pode. Só para facilitar aqui, o código ficar mais simples, vou deixar ele no mesmo lugar do arquivo .py que eu vou criar daqui a pouquinho, tá? Então, deixei esses dois arquivos, ó, um XLSX e um CSV aqui dentro desse meu pandas underline PyCharm que eu acabei de criar. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora um arquivo py, né, .py, que é um arquivo de Python. Vou botar aqui, por exemplo, tutorial. E ele vai abrir aqui para mim esse meu arquivo. Tá. Se eu coloco aqui, ó, import pandas as pd e coloco, por exemplo, aqui que eu quero tabela 1 igual a pd.read underline csv e vou botar aqui arquivo .csv e vou botar o print csv.
Opa, print tabela 1, perdão. Print tabela 1. Pronto, fiz. Vou tentar pegar meu arquivo CSV. Se eu botar aqui agora Python tutorial.py, der Enter, ele vai tentar para mim rodar esse meu arquivo .py que eu acabei de criar, ó, tutorial, e vai tentar trazer para mim o resultado desse script, que é um script simples, que é só basicamente trazer a tabela aqui do meu arquivo CSV. Tá lá, ó, trouxe para mim meu arquivo .csv. O meu arquivo CSV funcionou direitinho e trouxe para mim aqui a minha tabela, meus dados aqui. O que a gente tem que ter atenção aqui? Por acaso, na hora que você fizer, não funcionou, tá? Vem aqui em File, às vezes demora um pouquinho para ele carregar, para ele atualizar, fica de olho aqui embaixo, que às vezes ele está tipo indexando, atualizando, garante que está tudo instalado certinho, vem em File e bota Reload All from Disk, tenta novamente. Não conseguiu? Fecha e abre o Jupyter só para garantir que a gente tem tudo instalado. Fica de olho aqui embaixo se há algo processando ainda. Em teoria deveria funcionar até aqui, tá? Outro ponto de atenção. Ah, Daniel, você botou de sprint aqui e lá no Jupyter normalmente eu sempre usava display. Então, o que acontece? Lá no Jupyter ele já tem dentro dele essa importação aqui chamada IPython, tá? IPython. Então isso já está embutido dentro dele. Se você quiser, você pode até trazer. E aqui nesse caso, eu não estou trazendo, por quê? Se você está usando o Jupyter, como eu disse, a minha premissa é que você está usando pandas não como o essencial, mas algo que vai dentro de um programa maior. Então, seu objetivo talvez não seja ficar dando display na tabela. Você vai usar essa tabela para poder armazenar esses dados e jogar, por exemplo, para um banco de dados. Então, você vai pegar essa tabela para fazer uma análise de dados para gerar alguma coisa no final. Então, o display, nesse caso, para mim não faz muito sentido da gente usar aqui, pelo menos pensando nessa minha premissa aqui no Jupyter. Mas, se você quiser, entenda que esse é o ponto, que tem esse IPython instalado lá no Jupyter, que aqui não tem. Aqui, ó, se eu seguir, eu vou fazer uma tabela 2, que eu vou usar o pd.read_excel e vou dar para ele também o arquivo .xlsx e vou botar print tabela 2. Não, beleza. Então fiz a minha tabela 2. Vou mandar rodar novamente o meu programa, ó, python tutorial.py, e ele deu um erro para mim. Olha, ele trouxe para mim a parte do CSV, mais a parte do Excel ele trouxe um problema. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Ele trouxe um problema. E ele está falando, ó, um erro de importação. Tem uma biblioteca, tem algo que ele usa aqui para tentar fazer isso, que é o XLRD, que você precisa ter instalado para você conseguir baixar esse arquivo XLSX. O que acontece aqui? Esse XLRD, ele na verdade ele é para versões mais antigas do Excel. Então XLSX é uma versão relativamente mais nova do Excel, então esse formato o XLRD não lê. O que eu te aconselho a fazer é o seguinte, ou então você tentar os dois, tenta o XLRD e tenta o OpenPyXL. Eu vou colocar aqui que eu quero que ele faça essa importação usando pandas, mas eu vou usar um argumento. Se você olhar lá na documentação desse read_excel, você vai ver que tem um argumento chamado engine. Dentro desse engine, ele tem várias opções de como você pode, qual seria o mecanismo para você conseguir acessar esse Excel. Um deles é o XLRD, outro é o OpenPyXL. Então eu vou botar aqui, ó, OpenPyXL. E vou botar aqui print tabela 2 novamente e vou tentar rodar de novo o meu programa. E aí o que ele fala? Ó, tá faltando alguma coisa, eu preciso instalar esse OpenPyXL. Então, erro meu, deveria ter instalado primeiro o OpenPyXL. Então pip install OpenPyXL. Então beleza, instalado, eu vou tentar novamente rodar aqui, ó, meu programa. Tá lá, ó, trouxe para mim o primeiro data frame, né, que é o tabela, e depois trouxe o segundo, ó, vendedor e vendas, que era o que estava lá no meu Excel. Então agora eu tenho instalado
dentro do meu PyCharm o pandas. Então, se eu quiser, por exemplo, usar isso dentro de um outro, de algo maior, um sistema que eu esteja desenvolvendo, ou então eu quero criar um executável que tenha pandas dentro dele, eu posso usar aqui através do PyCharm. Beleza? Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha sido legal. Deixa lá embaixo o seu comentário, dá um curtir, compartilha aí com seus amigos também que usam o PyCharm, que gostaria de usar o pandas. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, porque você vai ficar sempre recebendo essas novidades que acontecem pra gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fui!